Olá, mais uma vez, eu e o Grupo Batuíra, Eucaris Guimarães Mendes, estamos aqui para conversarmos um pouquinho sobre um assunto bastante interessante. É o homossexualismo, a homofobia e uma visão espírita, embasados em Divaldo Franco, no seu livro Divaldo Responde, e outros autores também que eu darei no final. Então, antes de iniciarmos, vamos, como sempre, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai Criador, agradecendo a Ele pela oportunidade de aprendizado, de esclarecimento, e pedindo que estejam conosco, que se façam presente, nos intuindo, nos inspirando para que possamos dizer somente aquilo que possa construir, edificar. Em nome de Jesus, graças a Deus. Então, o nosso título de hoje da palestra é Diferença, Diferentes e Preconceitos. Vamos falar sobre o homossexualismo, como eu já disse, a homofobia e uma visão espírita. Nosso destino é evoluir, mas cada um faz a sua caminhada de acordo com o que fez no passado, tendo oportunidade de usar o seu livre-arbítrio e fazer suas escolhas em busca da felicidade. A Organização Mundial da Saúde tirou de seu código de enfermidades a opção sexual daqueles que têm interesses por indivíduos do mesmo sexo. Homossexualidade. Alguns informam que a homossexualidade decorre da genética, outros do ambiente, da convivência familiar, onde a pessoa se desenvolve, em outros ainda, que é uma doença. Ainda tem pessoas que acham que a homossexualidade é uma doença, é uma deficiência de caráter, ou a influência da família, ou são pais muito castradores, ou supermães. O que faz uma pessoa ter um comportamento homossexual? Anteriormente, tratava-se de uma questão psiquiátrica. No entanto, em face de estudos profundos realizados pela psicologia do comportamento, constatou-se que se trata de opção. A colocação diz respeito ao indivíduo que traz as marcas profundas de seu interesse por indivíduos do mesmo sexo. Então, trata-se de uma tendência que tem origem na vida espiritual. Conforme Allan Kardec estabelece na questão de número 200 de O Livro dos Espíritos, o espírito em si mesmo é assexuado. Através da reencarnação, pode vir na polaridade masculina ou na polaridade feminina. Se por acaso reencarnar na mesma polaridade seguidamente, adquire a psicologia correspondente à sua anatomia. Se renasce de imediato em outra polaridade, pode apresentar a organização anatômica de natureza masculina e a psicologia feminina, ou vice-versa. Então,
São várias as possibilidades para serem analisadas. Quando nos referimos à opção pessoal, esclarecemos que diz respeito ao comportamento sexual. Ser homossexual, amar alguém do mesmo sexo, é um fenômeno perfeitamente normal. No entanto, a opção de conduta sexual, o conúbio com alguém do mesmo sexo, são questões pertinentes ao livre-arbítrio. Mas não consideramos que se trata de uma patologia. Uma doença não é uma doença. Nem que signifique um distúrbio de comportamento ou uma conduta reprovável. O uso promíscuo do sexo é que o torna abominável em qualquer situação, tanto na homo como na heterossexualidade. Número expressivo de homossexuais. As pessoas perguntam, né? Por que tantos homossexuais ultimamente? Por que todo mundo é homossexual, generalizando, né? De uma forma errônea? E nós temos uma resposta de Manuel Filomeno de Miranda. Ele esclarece que uma enorme quantidade de espíritos que fizeram mau uso do sexo em vidas anteriores viriam como atrizes de comportamento homossexual. E ele observa, inclusive, que esse número seria tão expressivo que despertaria a atenção da ciência. Esse é o momento que estamos vivendo? Exatamente. Quando utilizamos mal os recursos genésicos aplicados indevidamente na corrupção dos costumes, é claro que adquirimos uma dívida perante a consciência cósmica e a própria consciência. Então, podemos reencarnar trazendo a velha matriz dos vícios em um corpo diferente, o que propele o espírito a assumir aquela característica psicológica. O que consideramos importante e que deve viger no comportamento do ser humano é a conduta ética, evitando a vulgaridade, a prostituição, impedindo comprometimentos mais graves que o levarão à necessidade de reparar os excessos compulsoriamente em amargas expiações futuras. Comportamentos que chocam a sociedade. É o que a gente vê muito, né? Mas seria só dos homossexuais? Você falou de comportamento moral do homossexual. Então, como seria esse comportamento moral? E o que pensar daqueles homossexuais que têm um comportamento de deboche escandaloso e que às vezes até chocam a sociedade? É o que todos estarão indagando, né? Onde está o erro? Onde está o problema? Grande massa humana apresenta patologias psicológicas, seja homo ou heterossexual, no transcurso da existência. Da mesma forma que vemos os escândalos morais na área da heterossexualidade,
Também os observamos na área da homossexualidade. Todo indivíduo que provoca e procura demonstrar seu conflito através da agressão social encontra-se com transtornos de conduta, merecendo terapia especializada para ajustar-se às leis que vigem na comunidade e preservar o respeito que todos nós devemos uns aos outros, assim como ao organismo social. Transformação do corpo físico. Outro assunto bastante intrigante no momento atual, né? Vamos ver o que o Espiritismo nos diz. Alguns homossexuais optam por transformar o seu corpo físico. Uns aplicam silicone, outros até optam pela cirurgia transexual, que é a mudança de sexo. Existe alguma consequência para o perispírito? Naturalmente. Embora a alteração seja da parte física, o que importa essencialmente é o psiquismo. E isso, por certo, irá trazer consequências em futuras reencarnações. Trata-se de uma demonstração de negação do próprio corpo e de tentar recriar a imagem que é uma reminiscência daquilo que já vivenciou e fracassou na conduta moral. No entanto, essas transformações são feitas também entre os heterossexuais, quando, por exemplo, a mulher procura o embelezamento com finalidade erótica para se tornar objeto sexual, ou quando o homem usa anabolizantes para obter um corpo sarado ou um corpo dentro dos padrões modernos. Eles também estão violentando a sua organização fisiológica, perispiritual. Não há, portanto, um caráter discriminatório em relação ao homossexual. É o indivíduo em si, o espírito reencarnado. Sempre que opta por determinado comportamento, ele semeia. A colheita dos resultados terá que fazer em experiências futuras. A sublimação sexual. Muitas vezes a gente ouve falar que fulano não tem opção sexual, fulana não tem opção sexual, né? Nunca casou, nunca teve ninguém. Aí vem os julgamentos por trás dessa situação. Na visão de Joana de Ângeles, a sublimação sexual não é desprezar a função sexual através de uma conduta castradora, ou muitas vezes inibitória, porque há muita gente que permanece na castidade por conflito, por incapacidade, por tormento, e não tem a mente pura e disciplinada. Isso não seria uma sublimação, claro. E há pessoas que têm excelentes relacionamentos sexuais em um estado de tranquila pureza, porque não é sexo que é imundo, não é o sexo que é imundo, é a mente de quem o utiliza, como a mente de quem come demais, ou de quem fala da vida alheia.
Divaldo Franco diz: nunca enganes a ninguém. A vida é grande cobradora e exímia retribuidora. O que faças aos outros sempre retornará a ti. Isso não importa a opção sexual. Aquele que desejar ser o maior aos olhos de Deus, que seja o menor aos olhos dos homens. Tem também um pensamento muito interessante para nós que somos espíritas. O espiritismo respeita todas as religiões e doutrinas. Valoriza todos os esforços para a prática do bem e trabalha pela confraternização e pela paz entre todos os povos e entre todos os homens, independentemente de raça, cor, nacionalidade, crença, nível cultural ou social, e reconhece que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Não tem nada a ver com a opção sexual de cada um. O verdadeiro homem de bem pode ser um homossexual ou um heterossexual. Não importa a religião, não importa a cor, não importa a opção sexual. É o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Esse é o verdadeiro homem de bem. Vamos dar só para ilustrar esse nosso encontro dessa tarde com esse assunto tão sério, tão polêmico e tão atual, eu gostaria de ler um capítulo do livro da Hermance Dufour, Relações Luminosas, a inspiração das relações luminosas. Jesus. Então, esse é o capítulo 29. E ele diz o seguinte: a culpa por não conseguir mudar as pessoas que você ama é educativa. Depois, tomou a pôr-lhe as mãos nos olhos e ele, olhando firmemente, ficou estabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. Isso está em Marcos 8, versículo 25. Você pode culpar, colaborar, apoiar e orientar as pessoas que ama, influenciando e inspirando em suas decisões. Mas quando o assunto é mudança e melhoria, isso é individual. É uma escolha pessoal. É algo que vem do coração. Querer mudar os outros é uma das maiores ilusões das relações humanas e origem de muito sofrimento. Você pode participar das mudanças de quem ama, mas realizá-las não é de sua competência. Se você sente culpa por não conseguir mudar alguém, fique sabendo que esse sentimento pode acontecer com uma finalidade educativa e não para que você se sinta um fracassado ou para que se encha de cobranças e punições sobre suas supostas falhas. A culpa, na maioria desses casos, é para chamar a sua atenção a respeito da crença prepotente de que você tem que dar conta de resolver o que não lhe compete, mas sim ao outro, se ele quiser.
Você tem um limite de atuação na vida de quem você ama. Isso é da lei universal e divina. Não existe amor suficientemente capaz de mudar quem não queira ser mudado. Por mais que você o ame, a mudança é com ele. Mesmo o amor mais nobre só colabora com a transformação se o outro decidir que quer mudar. Quando você ama alguém e essa pessoa não muda, fique claro que isso não tem relação com o fato de seu amor ser fraco e insuficiente, e sim com a postura da pessoa, ou talvez com as estratégias de ajuda adotadas por você. Se você acha que pode e deve acabar com a dor de quem ama, sem que essa pessoa nada faça para também sair dessa situação, pode estar caminhando na direção do próprio desequilíbrio, carregando um peso insuportável e adotando uma postura inútil a ambos. Faz parte das lições do amor o duro capítulo de entender que cada pessoa é responsável por si mesma e que o amor nenhum será suficiente para redimir, fazer mudanças e reconduzir o outro ao caminho do bem e do progresso sem a decisão dele próprio. A única pessoa para a qual você conseguirá seguramente realizar algo transformador é você. Você só pode mudar você mesmo. Essa é a lei nos códigos estabelecidos pelo nosso Pai maior. Na arte de amar, o que mais vai importar não é somente o seu sentimento, mas as estratégias de comportamento que você adotar diante das respostas que a pessoa amada estiver dando a você. Só mesmo com uma educação emocional bem orientada e o progresso terapêutico da desilusão de seu sentimentalismo é que você conseguirá melhores resultados na vida de relação. Peça ajuda. Sozinho, tudo pode se arrastar por muito mais tempo do que precisaria para você aprender e a sua dor pode ser maior. O cego de Betsaida é um exemplo claro de uma relação de ajuda sadia realizada por Jesus, que tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Veja que o cego ofereceu a sua mão. Partiu dele a decisão de enxergar e o apoio para que a ajuda se realizasse. E foi com isso que Jesus o tirou da aldeia de suas concepções pessoais, que não lhe permitiam uma visão mais dilatada da vida. Depois, tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. O processo da cura obedeceu a etapas bem definidas nessa passagem. A capacidade de ver distintamente a todos é o ponto culminante. Só se vê essa distinção quem se compromete mesmo na sua individualidade. Só assim, o avanço no coração de quem você quer ajudar, quando essa pessoa consegue se enxergar distintamente
e se dispõe a fazer o trajeto da sua própria cura. Esteja sempre pronto a estender a mão, mas não ignore a parcela de participação que pertence ao outro. Sem contar que muitas vezes o doente não é aquele que nós julgamos doente. Muitas vezes o doente pode ser nós mesmos. Então, antes de curar o mal, a dor, que nós julgamos ser pertencente ao outro, olhemos para dentro de nós, para enxergarmos os nossos preconceitos, o nosso desamor, a nossa prepotência. Aí sim, curando a nós mesmos, podemos até curar o outro, desde que o outro queira ser curado. Gente, muito obrigada. Vamos encerrar o nosso encontro de hoje com esses ensinamentos maravilhosos. Nós nos embasamos em Divaldo Franco Responde, volume 2, Sexo e Obsessão, Divaldo Franco e Manuel Filomeno de Miranda, Vida e Sexo, Chico Xavier e Emmanuel, e o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. E agora nós terminamos de ler este livro maravilhoso, essa mensagem que nós usamos para encerrar o nosso encontro de hoje. Eu agradeço muito a atenção de todos e espero que tenhamos, todos nós, crescido um pouquinho com esses ensinamentos maravilhosos. E que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que a espiritualidade derrame sobre todos nós, que o Pai misericordioso possa usar de sua bondade em benefício de toda a humanidade, de todos nós seres humanos, para que possamos dar pelo menos um passo em direção à nossa evolução. E que assim seja. Graças a Deus. Uma excelente tarde para todos vocês, com as bênçãos de Jesus. Ou quem sabe, noite, né? Não sei se vocês vão me ouvir à tarde ou à noite. Então, seja lá o horário que for, que seja muito abençoado. Graças a Deus.